Então, obrigado. Queremos então agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo que temos recebido das mãos do Senhor, não é? E que sirva para nós realmente de motivação. Deus tem nos abençoado, não é? Deus tem nos abençoado como igreja local, trazido recursos quando nós nem esperávamos. Então Deus é muito bom e que nós todos possamos ter um coração humilde, um coração agradecido e um coração disposto a usar dessa ferramenta que é esse prédio. Esse prédio é uma ferramenta para que possamos levar outras pessoas a conhecer a palavra de Deus e que a palavra de Deus, pela palavra de Deus, seus olhos sejam abertos, conheçam a Cristo Jesus, o Salvador, e tenham as suas vidas transformadas, sejam salvas, não é? Então, que nós todos possamos estar unidos com esse propósito, irmãos, de abrir a nossa boca, de proclamar o Evangelho e realmente entendermos isso. Deus está confiando nas nossas mãos, essa responsabilidade, né? Ele está investindo em nós. Então, vamos realmente dar uma resposta positiva, mostrando o nosso amor pelo Senhor, vivendo em santidade, que é o assunto da nossa pregação de hoje, e proclamando a palavra do Senhor. Amar a Deus primeiro sobre todas as coisas. Então, a palavra de Deus ainda nos ensina que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se queremos realmente ser instrumento nas mãos de Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, devemos entender que Ele não compactua com o pecado. O salmista no Salmo 66:18 ainda diz: se eu atender a iniquidade, se eu contemplar o pecado, a vaidade no meu coração, Deus não vai me escutar, não vai ter comunhão com Ele. Nós temos livre acesso à presença do Pai, não por nossa própria santidade, não por nossas obras, mas pelo sangue de Cristo, e tão somente pelo sangue de Cristo. Mas vamos lembrar que o pecado nos separa de Deus e é necessário confissão de pecado e atitude diferente para que possamos ser tomados por Deus com liberdade, pelo Espírito de Deus, e Ele possa usar as nossas vidas para proclamar o Santo Evangelho. Amém? Abra comigo então a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 58, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Note bem o que está acontecendo aqui. O primeiro versículo está dizendo para o profeta chamar a atenção do povo, anuncia a sua transgressão. Mas apesar desse povo estar vivendo em transgressão, em pecado, aqui no versículo 2, Deus está dizendo que eles procuram a Deus. Eles vão para a casa de Deus como se eles tivessem interesse na santidade de Deus. Como se de fato eles quisessem conformar as suas vidas ao caráter de Deus. Uma primeira leitura, talvez você não identifica isso. Mas vamos ler de novo, tendo isso em mente, para que a gente possa então agora olhar com essa lente. Clama em alta voz, é para o profeta clamar. Não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Porque apesar disso, todavia, contudo, porém, me procuram cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixam o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, Deus está falando para eles,
Se perguntarem, Deus está respondendo. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Vocês se satisfazem só com isso mesmo. E requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedades, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre o quebrantado e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubra e não te escondas da tua carne? Então, se vocês fizerem isso, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e falar a vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A palavra do Senhor voltada para o seu povo, com o qual ele fez uma aliança, e muitos dos preceitos foram dirigidos ao seu povo, mas esse mesmo Deus continua sendo nosso Deus, fez conosco uma aliança, agora não mais conforme foi feita com o povo de Israel, mas uma aliança com base no sangue de Cristo, mas o seu caráter continua o mesmo, e ele nos chama para sermos fiéis a Ele, zelosos do bem. Ninguém pode dizer que teve um encontro com a graça e a misericórdia de Deus, que é um convertido a Jesus, se no seu coração ele insiste em viver fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Este não é filho de Deus, não nasceu de novo. Ele deve ouvir que ele é filho da ira. O que significa filho da ira? É alguém que está debaixo do juízo de Deus. Se não vos arrependerdes, disse Jesus em Lucas 13:5, todos, de igual modo, perecereis. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor fale conosco nesse tempo que vamos meditar nesse texto de Isaías. Nosso Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, estamos pedindo, Senhor Deus, graça e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos santifique, ó Deus, nos desperte, faça-nos olhar para a sua santidade, para a sua beleza,
e termos assim um coração quebrantado, um coração que reconhece suas faltas, mas que não se conforma com o pecado, mas um coração que busca adorá-lo em espírito e em verdade. Que o seu Santo Espírito esteja encontrando em nós um coração sensível, dócil, Deus, fácil de ser guiado. Portanto, nos edifique, aumente a nossa fé. Que o Senhor seja honrado e exaltado, que vidas sejam salvas, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Isaías, que escreve esse livro, é conhecido por um dos profetas maiores, né? O livro de Isaías, o livro de Jeremias, Ezequiel, Daniel, são os profetas maiores. Mas não são maiores porque eles são mais importantes do que os demais profetas, né? Abacuque, Malaquias, Zacarias, não são os profetas menores, entre tantos outros. Mas a questão de ser maior e menor não é porque um é mais importante do que o outro, mas diz respeito, então, meus irmãos, ao volume do livro, ao tanto que eles escreveram. Então, são os profetas com maior número de páginas, vou dizer assim, né? E outros são os profetas menores. E o nome desse profeta significa Isaías. O Senhor é salvação, né? O Senhor salva, o Senhor é o Salvador, um nome bem próximo do nome Josué também, e Jesus também, né? E são nomes que têm um sentido bem próximo. E Isaías profetizou em Jerusalém, nos seus arredores, naquela região, durante um período entre 50 e 60 anos, e no seu período de ação, passaram-se 4 reis. Então, durante 4 reis, Isaías esteve firme diante do Senhor e diante do povo, anunciando a vontade de Deus. E durante o seu ministério, esse homem expôs e condenou, durante todo esse período que ele viveu, o ritualismo vazio e a idolatria na qual muitos estavam vivendo. Ritualismo vazio. O que será que é isso? O que você acha que é isso? Uma formalidade religiosa. Aquela aparência de que está tudo bem, mas não está nada bem. Quando eu era criança, me lembro que foi uma vez na praia, lá no Espírito Santo, para os lados de Jacaraípe. Naquela época a praia ali era ainda uma praia deserta, e andando por ali nós encontramos várias lagostas maravilhosas na praia, mas aquelas lagostas enormes na praia, várias delas eram lindas, mas quando eu cheguei perto, me lembro bem, era só casca. Era só casca de lagosta. Eu não sei se elas trocam a casca, o que é, ou não sei o que tinha acontecido, mas lá só tinha casca. Eram lindas, maravilhosas, mas não tinha vida, não tinha conteúdo, não tinha nada, né? E assim é o formalismo religioso também. Quando eu penso em formalismo religioso, eu penso também em formol. Formol é aquela substância que você usa para empalhar gato, empalhar animais, né? Você pega o bicho que está morto, você tira todas as vísceras do bicho, enfia algodão dentro dele e aplica aquele formol, ele fica empalhado, ele fica duro, ele não apodrece. Você tem aquele bicho lá por muitos anos, né? Ele parece que está vivo, mas ele está morto. É isso que estava acontecendo com aquele povo, o povo de Deus, o povo chamado para ser vivo diante de uma sociedade morta, o povo chamado para transbordar as bênçãos de Deus a partir da ação de Deus no caráter deles, um povo que foi chamado para ter as características de Deus, o caráter de Deus, mas um povo que agora se encontrava descaracterizado. Eles tinham uma reputação de que era povo de Deus, mas eles não tinham o caráter de Deus. Isso é uma grande frustração, quando um rótulo não corresponde ao conteúdo. Me lembro de certa vez, um pastor fez uma festa na igreja, ele é muito amigo meu, aconteceu em Mauá da Serra, e ele comprou vários refrigerantes lá de uma determinada empresa, e ele serviu, abriu uma garrafa daquelas de limonada e colocou assim num copo e deu para a criança foi levar a mão, mas saiu correndo, alguém chamou, ela saiu correndo para brincar, e foi a salvação daquela criança. O pastor então pegou aquele copo e bebeu. No primeiro gole ele queimou a boca toda, ali tinha soda cáustica dentro daquele, sabe, lavaram a garrafa, mas algum problema aconteceu no processo de engarrafamento, que tinha soda, não pura, diluída, mas era o suficiente.
e ele teve um trabalhão muito grande ali para poder se curar daquele mal. E ele, que era adulto, uma criança, então talvez seria fatal. E ele não chegou a engolir, jogou fora aquilo, né? Mas mesmo assim. Então é uma grande frustração, meus irmãos, quando você espera uma coisa e vem outra. Então esse povo se apresentava diante de Deus assim, como se fosse realmente fiéis a Deus, estavam lá na casa de Deus. Mas Deus está aqui dizendo para Isaías: Isaías, olha, não está nada legal. Então eles estão num ritualismo vazio e estão vivendo uma idolatria, porque essas duas coisas, ritualismo vazio e idolatria, elas caminham juntas, meus irmãos, porque quando uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma nação passa a viver uma religiosidade sem vida, passa a viver uma mera formalidade, um ritual vazio, começa a viver algo, dizer que vive algo, mas crê em algo, mas que não tem nenhuma ligação com o seu dia a dia, começa a dizer que crê em Deus, mas esse Deus no qual ela crê não faz nenhuma diferença na sua conduta, no seu comportamento. Então, o que está acontecendo aqui? Isto é sinal de que Deus já não está no trono da vida dessa pessoa. E se Deus não está no trono, ela está vivendo um ritualismo vazio, então alguma coisa está no trono. E se alguma coisa que não é Deus está no trono dessa pessoa, então ela está vivendo uma vida de idolatria, um ídolo está entronizado aí. Dessa forma, então, ritualismo vazio e idolatria caminham juntos. E, meus irmãos, algo muito sério e que cada um deve saber que todo aquele que ousa trocar o Deus verdadeiro por um ídolo, seja ele qual for, os seus prazeres, o seu dinheiro, a sua fama, o seu sucesso, cada um que faz isso deve saber que ele precisa se preparar para assumir as consequências dessa inversão de valores. Porque, meus irmãos, o ídolo, aquele ou aquilo que acaba tomando o lugar de Deus, seja isto uma pessoa, um sonho, um plano, um prazer, isto acaba se tornando a motivação maior do viver daquela pessoa. E quando aquilo se torna a razão maior do viver daquela pessoa, aquilo passa a ser também o seu referencial. É aquilo que move aquela pessoa, é aquele alvo que está diante dela, a razão da sua existência. E se não é Deus, ela está agora se tornando conforme aquela referência que ela tem. Olha como é que isso vai atingindo toda a existência da pessoa. As consequências vêm e ela nem percebe. Ela está caminhando em direção ao seu alvo. Mas se esse alvo não é Deus em si mesmo, não é o Senhor Jesus, ela vai ter sérios problemas na sua vida. Vai chegar a um ponto que nada vai valer a pena. Ela vai cair num vazio, vai cair num nada. E ela vai ver o quanto ela mesma é motivo de frustração para as demais pessoas. Ela acaba se tornando como um recipiente que tem um rótulo, mas o conteúdo é totalmente outro. Porque vai chegar no fim da vida cheio de ressentimentos, cheio de amargura e vazio do verdadeiro amor. Vazio da bondade, do carinho, da gentileza, da meiguice, vazio de tudo isso, frustrado, decepcionado com todo mundo, por esperar dos outros, fazer para ter, diz, e não receber nada, não receber gratidão, porque não andou com Deus, não olhou para Deus, não serviu a Deus, não viveu para aquele que nunca frustra, mas viveu para si mesmo, viveu para os outros, e ela vai então semear vento, e no fim vai colhendo tempestade, como diz a palavra. Então, se ela põe outro que não seja Deus como seu referencial, ela irá tomar a forma daquilo que passou a ser o seu referencial. Ela mira aquilo e ela começa a se basear naquilo, ela começa a se tornar conforme o seu ídolo. Irá se tornar parecida com aquilo que o seu ídolo representa, pois inevitavelmente, pode perceber isso, inevitavelmente, você se torna semelhante àquilo que você contempla. Você vai olhando para aquele padrão, para aquele modelo, e você se torna semelhante, então, àquilo que você contempla, àquilo que você almeja, àquilo que você deseja, àquilo que você adora.
O salmista, se você puder abrir sua Bíblia comigo, mantenha o seu dedo em Isaías, venha comigo no Salmo 115, o versículos 4, nos diz assim, começando no versículo 4, Salmo 115, verso 4, nos diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não mandam. Nem som algum sai da sua garganta. E o verso 8, eles estão contemplando isso. O que o verso 8 está dizendo? Tornem-se semelhantes a esses ídolos, os que os fazem, e todos os que nele confiam. Ele vai se tornar semelhante. A sua vida vai se tornar uma vida engessada, uma vida endurecida, uma vida de uma formalidade egoísta e sem nexo e sem sentido, uma religiosidade vazia. Ele vem por obrigação, mas aquilo não produz frutos nenhum de justiça na sua vida, não há nenhuma evidência de arrependimento, não há evidência de que a vida de Deus está fluindo na sua vida, ele se torna seco. Então, aquele que coloca outros objetivos na sua vida, que nem um Deus, que não há comunhão genuína e verdadeira com Deus, ele se torna semelhante àquilo que se torna o referencial da sua vida, a motivação maior que ele tem para seguir vivendo. Agora, aqui mesmo no Salmo 115, no versículo 9, o salmista está dizendo para, ao contrário de nós fazermos isso, colocarmos ídolos nas nossas vidas, nos tornarmos iguais aos ímpios, que vão se tornar semelhantes aos seus ídolos. Ao contrário disso, o salmista está dizendo no verso 9, que nós devemos confiar no Senhor. Ele diz aqui: confia, ó Israel, o povo de Deus, confia no quê? Ao contrário dos pagões, confia no Senhor, pois Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então, meus irmãos, era parte do chamado de Isaías denunciar essa situação, esse ajuntamento solene misturado com imundície, misturado com a conduta que não agradava a Deus, se ajuntava, mas o coração estava longe de Deus. No dia a dia, faziam o que agradavam a si mesmos, não preocupava nem um pouquinho de viver para resplandecer a glória de Deus. Eu não tenho glória em mim mesmo, você não tem glória em si mesmo. Você é como a lua, eu sou como a lua. O sol é só o Senhor Jesus, o sol da justiça. E se você vai glorificar a Deus, você tem que estar diariamente na presença dEle. Aí a luz dEle resplandece em você, purifica você pela sua palavra, convence você dos pecados, leva você ao arrependimento, faz você chorar diante de Deus e faz você contemplar a grandeza do amor dEle, enche seu coração de esperança e você então pode dar aos outros a razão da sua esperança. Oh, glória, Senhor Deus, aleluia, que alegre eu estou no meu coração por causa da sua graça, da sua misericórdia. O Senhor me salvou e está me salvando a cada dia, está me ensinando, Deus, e é o meu prazer viver para a tua glória, falar e viver das maravilhas da tua palavra, das suas promessas, do que o Senhor fez e está fazendo por nós. Então, é só isso, só contemplando a Deus, estar diante dEle, tendo Ele como nosso referencial e não os ídolos, que nós poderemos satisfazer ao nosso Deus. Mas não era isso que Deus estava vendo naquele povo. E Isaías, então, é chamado para denunciar essa situação. E nós podemos notar, meus irmãos, quando olhamos para as Escrituras, que há um paralelo entre a história desse povo, do povo judeu, e a história dos cristãos. Tanto é que Hebreus vai dizer: olha, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aquele povo fez lá no deserto. Se Deus está falando com você, olha, não seja como aqueles que pereceram lá no deserto por causa da sua desobediência. Quebrante o seu coração, peça misericórdia da sua alma. Entenda que você está perdendo a sua vida achando que é esperto, querendo viver um pé na igreja, um pé no mundo, querendo viver Isso não funciona, né? Isso não dá certo, você está perdendo a sua alma, perdendo a sua vida. Então, há um paralelo entre a história do povo judeu, a gente olha para eles e vê, poxa, como é que esse povo pode, né? Deus fez tantas maravilhas para eles, eles puderam agir dessa forma, mas não é diferente conosco. Quantas coisas maravilhosas Deus fez. Só a cruz, olha para a cruz, meus irmãos. A cruz basta,
Não há maior prova de amor do que essa. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi por causa de nós, foi apesar de nós. Então, só a cruz nos leva, meus irmãos, àquela convicção de que Deus merece todo o nosso amor e devemos viver assim para Ele. Então, há esse paralelo, e se o povo judeu foi infiel, nós também, apesar de tudo que Deus fez, nós corremos o risco de sermos infiéis, porque nós tendemos, irmãos, a cometer os mesmos erros que eles cometeram com relação à idolatria. E é importante lembrar que devemos examinar a nós mesmos, como Paulo disse aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, quando ele estava celebrando a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Devemos julgar a nós mesmos, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Devemos pedir, como Davi pediu: Senhor, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Senhor, não me deixe entregue a mim mesmo, me salve de mim mesmo, Deus, tenha misericórdia de mim. Não me deixe ser seduzido pelas minhas paixões, pelas minhas vaidades, pelos meus desejos e deixar a sua vontade de lado para satisfazer a mim mesmo. Então, temos que perceber isso, que é a nossa tendência a ir na mesma direção que eles foram, mas devemos lembrar que assim como Deus corrigiu aquele povo, o Senhor nos corrige também, se é que somos filhos dele. Hebreus 12, 6 vai nos ensinar que o pai corrige aquele a quem ele recebe como filho. E no versículo 11 de Hebreus 12 ele diz: mas se vocês estão sem correção, da qual todos os filhos são feitos participantes, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. E isso é muito pesado. O pai corrige aquele a quem ele recebe como filho. Mas aqueles que pecam e repecam e continuam no pecado e não acontece nada com eles, não há correção, é uma evidência que não nasceram de novo, que não são filhos de Deus, mas ele corrige. Terrível coisa, diz Hebreus. É o que, meus irmãos? Cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E graças a Deus que ele é um fogo consumidor. E é pela sua graça que vem sobre nós e nos purifica, meus irmãos. Ele nos ama e nos recebeu apesar de nós. Mas no momento que ele nos recebe, ele começa a nos transformar para sermos conforme o caráter de Cristo. E Filipenses 1,6 vai nos dizer: aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia da sua vinda. E se somos dele, ele não vai desistir de nos moldar conforme o caráter de Jesus. Romanos 8, 28 e 29 nos diz que, em função de nos tornar semelhantes a Jesus, todas as circunstâncias da vida que vierem sobre nós estarão cooperando para o nosso bem, pois, tendo crido em Cristo, nós somos aquele povo agora que ama a Deus. Não é possível ser povo de Deus sem a pessoa do Senhor Jesus. Então, ele continua o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o caráter dele é o mesmo. E se ele corrigiu o seu povo no passado, não aceitou formalidade religiosa, ele não aceita nos nossos dias e ele chama o seu povo para pensar nisso. Ele diz em Gálatas 6,7, não se engane, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso serve para todos, meus irmãos. Ah, agora eu sou de Deus. Você é de Deus? O Pai corrige aqueles a quem ele ama. Cuide com aquilo que você está semeando. Então, o povo de Israel, povo ao qual Deus escolheu, libertou da escravidão no Egito, cuidou durante o deserto, fez promessas eternas. O que aconteceu com esse povo? Esse povo logo se esqueceu do favor de Deus e, se esquecendo, se tornou ingrato, perdeu a visão da eternidade, das promessas eternas do Senhor, e em função disso, quando deixa de olhar para a eternidade, o aqui e agora o seduz, o aqui e agora se torna mais importante. Então esse povo se entregou aos prazeres pecaminosos da vida, como se eles não conhecessem o Deus Santo, como se eles não tivessem algo melhor a fazer com a sua vida do que pecar. Já pensou que absurdo? Antes sim, eu era escravo do pecado, você era escravo do pecado, nós não podíamos fazer outra coisa e não conhecíamos outra coisa a não ser viver para os prazeres dessa vida, não é? Mas agora não,
Conhecemos o juízo de Deus, a justiça de Deus, a bondade e a severidade de Deus. Conhecemos a grande salvação, o grande preço que foi pago pela nossa alma. Como que vamos pisar o sangue do Senhor Jesus? Como que vamos desmerecer o sacrifício de Jesus, vivendo uma vida entregue ao pecado, entregue à idolatria? Não faz sentido. Aquele povo, aconteceu isso. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 32, por favor. Êxodo 32, vamos fazer uma leitura. Mantenha o seu dedo aí em Isaías, mas venha comigo lá para Êxodo 32, segundo livro da Bíblia. Vamos ler alguns versículos aqui em Êxodo capítulo 32. Nos diz assim, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés se tardava a chegar, Moisés, onde estava Moisés? Moisés tinha subido ao monte, Deus tinha mandado Moisés subir ao monte, e no monte, Moisés iria receber, Monte Horebe, né? Monte Sinai, ele iria receber os mandamentos do Senhor, a lei de Deus. O Senhor ia falar com Moisés, e para abençoar aquele povo. Mas aconteceu que o texto está nos dizendo, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, nós somos apressados, né? Nós não queremos esperar no Senhor, parece que tem que ser tudo no nosso tempo. Se Deus não fizer do meu jeito, eu vou dar um jeitinho próprio. Não, o povo fez isso. E o que o povo fez? Disseram a Arão, o povo ajuntou-se, o povo a Arão, e falaram com Arão, que era irmão de Moisés, faze-nos deuses, Arão, que vão adiante de nós, que nos conduzam, que sejam referencial para nós, né? Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Vai que um lobo comeu esse homem lá no meio em cima do morro lá, né? E está demorando demais, acho que morreu, já é velho mesmo, já está meio gagá, tem hora que ele fala umas coisas esquisitas aí. E então, verso 3, o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão. Versículo 4, e ele, Arão, os tomou das suas mãos e fez o quê? Formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que absurdo. Olha o verso 6 agora. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, e depois levantaram-se para o que mesmo? Para divertir. Outra tradução vai dizer para folgar-se, né? Essas duas traduções trazem aí. O que significa essa expressão, divertir-se? O que tem de errado com divertir? O que tem de errado com ficar folgado de vez em quando? Mas não é isso que significa aqui. Divertir-se e folgar-se, que essa expressão significa entregar-se a atos morais, a orgias sexuais que eram praticadas nos cultos a falsos deuses, nos cultos a ídolos, e agora eles tinham ídolos. Então, nos cultos a ídolos é assim que os povos pagãos faziam, e eles também, então, agora eles tinham motivo para se entregarem aos seus desejos, às suas paixões, porque agora eles tinham outro Deus. O referencial deles não era mais o Deus Santo, não tinha mais a visão da eternidade, perdeu a visão da eternidade, perdeu a visão da santidade de Deus e fecharam os olhos para a lei de Deus, a justiça de Deus, enganando a si mesmo, tentando driblar a sua consciência. Mas não faça isso. A pior coisa que pode acontecer com você é você tentar fugir do juízo de Deus, da justiça de Deus, tentar driblar a sua consciência. Então eles estavam lá e folgando, ou seja, praticando imoralidades, entregando-se aos seus próprios desejos. Queridos, orgias eram praticadas nos cultos aos deuses falsos. Por exemplo, Dionísio. Dionísio era um deus grego que era chamado pelos romanos de Baco. O deus Dionísio dos gregos era o deus Baco dos romanos. E esse deus, ele era adorado com festas de orgias, e é deste nome Baco que vem a palavra bacana, que vem a palavra bacanal. Não sei se você sabia disso, mas é daí que vem essas expressões, o bacanal, que se trata
de imoralidade sexual, de coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor. E quando o povo de Israel, então, estava ali no deserto, o que bastou para que eles enveredassem por esse caminho? Bastou, meus irmãos, que Moisés, o homem que tinha a visão e o homem que tinha a palavra de Deus, se afastasse por um pouco. E eles já perderam a visão de Deus. Alguém parou de sinalizar o caminho para eles. Alguém parou de dizer a verdade para eles. Alguém parou de mostrar a eternidade para eles. E eles já voltaram os olhos para aqui agora. Tão somente aqui agora. E se entregaram às suas vaidades. E esse povo, a ausência de Moisés, um pouquinho, já ficou sem visão, sem paciência e sem esperança. Provérbios 29, 18 nos ensina que, não havendo profecia, o povo perece. Não havendo a proclamação da verdade, proclamação da palavra, o povo perece. O que está acontecendo nos nossos dias, meus irmãos? Que as pessoas vêm para a igreja, o que elas escutam? Palestras motivacionais. Elas vêm para a igreja e não ouvem a palavra de Deus, não aprendem nada a respeito do caráter de Deus, não aprendem nada a respeito das promessas eternas de Deus. Tudo que elas querem é um Deus que as satisfaça aqui agora. Um Deus que dê a elas saúde, que elas fiquem saradonas, mas saradonas para desfrutar de todas as luxúrias, de todos os pecados, todos os prazeres nessa vida, como se Deus fosse se prestar a isso, sem nenhuma visão do caráter. Mas infelizmente é isso que nós estamos tendo nos nossos dias, é só prosperidade, é só cura, mas não há uma visão do eterno, para que o nosso coração possa se encher de alegria ao contemplar o amor de Deus, e por esse amor de Deus, ser capaz, por causa desse amor de Deus, ser capaz de ter motivação para superar as adversidades, superar as frustrações, as decepções que a vida apresenta. Mas como que elas vão ter essa força, essa motivação, se a palavra de Deus não está sendo anunciada? Se elas não ouvem a palavra de Deus? Então, não havendo proclamação da palavra, proclamação do caráter de Deus, não dando a conhecer quem Deus é, não havendo profecias, o povo se corrompe, o povo perece. Meus irmãos, quando uma pessoa não tem, ou ela perde a visão de Deus, ela desvia o seu olhar do caráter do Senhor, da sua palavra, do seu amor, das suas promessas, quando ela tira os olhos disso, tudo que essa pessoa tem diante de si, o que é? É o aqui e agora, é o desejo do seu coração, é a cobiça, é a busca de satisfação a qualquer custo. Tudo que ela tem, então, é o seu ídolo, aquilo que passou a ser o referencial da sua vida. E estas coisas, assumindo a direção da vida da pessoa, faz com que ela se torne tão monstruosa, tão deformada, quanto aos ídolos que habitam no seu coração, tão deformada quanto aos desejos imorais que povoam a sua mente. E assim se entrega a sua lascívia, a sua imoralidade. Tal pessoa não se importa de usar aqueles com os quais ela convive para a satisfação dos seus desejos e depois descartá-la. Não era bem isso que eu queria, né? É como alguém que vai na feira com a desculpa de roubar, com a desculpa querendo roubar, usa a desculpa de pegar uma jabuticaba e dizer: estou experimentando. Nem dinheiro para comprar, nem intenção nenhuma de comprar jabuticaba, uva ele tem. Mas vai lá e tira uma, não. Eu só estou experimentando, porque ver se eu vou comprar. Nem quer comprar coisa nenhuma. Quantos estão fazendo isso com a sua namorada, com o seu namorado, pecando contra Deus? Ou com o seu patrão, com seus funcionários, seja com quem for, está defraudando. Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você pode ler na sua casa, que defraudar é pecado. O que é defraudar? Defraudar é prometer alguma coisa que você não está disposto a cumprir. Defraudar, o que diz respeito à relação de um homem e uma mulher, é despertar na pessoa o desejo que você não pode satisfazer sem pecar contra Deus. Isso é defraudação também. Defraudação também é você comprar alguma coisa a prazo e não pagar. Você criou uma expectativa no dono da loja que você ia pagar e depois você não pagou. Isso é defraudação, é pecado da mesma forma. Então, queridos, alguém que vive assim, com os seus desejos como seu referencial, já sabe que não pode ser referencial para si mesmo.
porque o coração do homem é enganoso. Mas uma pessoa que vive assim, ela se torna monstruosa, aquele que usa e abusa das pessoas. E o pior, ela nem sequer tem vergonha disso. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1, no versículo 24, elas não têm vergonha de desonrarem os seus corpos de uma para com o outro, entre si. E assim, o homem usa a mulher usa o homem, isso para a sua própria destruição. Ah, mas é minha namorada. Que namorada, coisa nenhuma, né? Quer dizer que namorado você pode apertar, namorado você pode agarrar. Namoro de crente não tem beijo na boca, não sei se você sabia disso. Namoro de crente não tem beijo na boca, esfrega, isso não existe. Isso é invenção dos nossos dias. Porque a finalidade do namoro é conhecer o caráter da pessoa. Se você tem afinidade com ela intelectual, emocional, espiritual, você não vai usar, você está usando alguém que vai ser o marido de outra mulher um dia, a esposa de outro homem um dia, você está usando aquela pessoa e Deus está olhando para você. Você é um usurpador daquilo que não te pertence, isso é pecado. E você precisa ouvir isso, você precisa entender quem é o seu Deus, porque senão você vem para a igreja e depois sai com a sua namorada para os cantos aí, se esfregando e fazendo um monte de coisas que são indecências diante de Deus, e vem aqui tocar na igreja, cantar na igreja, e que coisa é essa? O que você acha que você está fazendo? Não venha para cá desse jeito, de jeito nenhum, fique na sua casa, mas não venha querer oferecer para Deus um culto que Deus não aceita. Isso só traz maldição sobre a sua vida, só traz juízo sobre você. O povo estava assim, e Deus não aceitou isso de forma alguma. E pessoas que vivem assim, usam umas às outras e não têm vergonha. O homem usa a mulher usa o homem, isso para a sua própria destruição. E eles acham que está tudo bem, porque não caiu um raio na nossa cabeça. Nós fizemos, ninguém descobriu. Está tudo bem. Mas, meus irmãos, aquilo que parece para essas pessoas impunidade da parte de Deus e, por outro lado, esperteza da parte delas, porque nada está acontecendo, isso, na verdade, o não acontecer nada, isso é a pior coisa que pode acontecer com vocês. Por quê? Porque é indício de que Deus está entregando vocês a si mesmos. E sem notar, aqueles que vivem isso estão afundando na sua imundície, estão se entregando à autodestruição. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 1, por favor. Romanos capítulo 1. Romanos 1, 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Eles se acham sábios, né? Eles se acham espertos, se acham malandros, sabe dar o tapa e esconder a mão, ninguém fica sabendo. Dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Chegaram lá? Romanos 1, 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, de répteis, tornaram idólatras. Agora eles têm outro referencial. Pelo que acontece com eles? O que está acontecendo com eles? Deus fez o quê? Também Deus os entregou aos desejos perniciosos, às concupiscências, né, às vaidades, às paixões dos seus corações. Deus os entregou às imundícies da sua natureza má, para desonrarem seus corpos entre si. Eles estão com a corda toda. E o pior é que vão acabar enforcando nessa corda. Esse é o grande problema. Estão indo e não estão percebendo para onde estão indo. Então, isso estava acontecendo no meio do povo de Israel. E Isaías, o texto, versículo 1, diz que Isaías devia gritar, tocar a trombeta. Não fala mansinho não, Isaías. Porque a grande preocupação dos pregadores hoje qual é? É não ser muito invasivo. Pastor, o senhor está sendo muito intrometido. Você não pode ser tão invasivo na vida das pessoas. Falar tão diretamente assim. O senhor tem que falar meio disfarçado, né? Não pode falar assim, tão aberto assim. Porque a gente fica com vergonha, fica exposto lá. Nossa, quem sabe da sua vida é você e Deus. Eu não sei da sua vida. Então eu não tenho que saber se eu sou invasivo. Eu tenho que pregar a palavra. Se isso invade a sua vida, glória a Deus por isso. Que tem que invadir mesmo, mas não sou eu, porque eu não sei o que você está fazendo, não sou vigia da vida de ninguém, mas se alguma coisa está te tocando, não sou eu, então não há que ter essa preocupação. Isaías não precisava ter isso. Isaías prega a plenos pulmões, diz o texto,
prega contra essa situação, porque mesmo nesse estado de pecado que esse povo está vivendo, eles estão vindo para o templo, Isaías. Eles estão ali no templo fazendo de conta que eles são uma coisa, mas na verdade eles são outra, Isaías. Eles não são isso que eles estão dizendo. Então, eles viviam uma coisa e diziam que estavam vivendo outra coisa. Mas a quem esse povo pensava que estava enganando? Apenas a si mesmos, não é? Porque a Deus não. E através de Isaías, Deus comparou esse povo com o povo de Sodoma e Gomorra. Já pensou? O povo de Deus, por causa da sua conduta, sendo chamado de Sodoma e Gomorra. Mas onde que está isso? Vamos ver? Isaías 1, agora vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 10. É Deus falando com esse povo, com o seu povo. Isaías 1, versos 10 e 17. Que tristeza, não era para ser assim. Isaías 1, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto, cansado dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nédios, e não folgo, não me alegro, não me satisfaço com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem requereu isso de vós? Das vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragam mais ofertas em vão, debalde. O incenso que vocês trazem é para a minha abominação, e as luas novas e os sábados, e as convocações das congregações, isso para mim é abominável. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Uma coisa junto com a outra Deus não pode suportar. As vossas luas novas e as vossas solenidades aborrecem a minha alma. Já me são pesadas e estou cansado de as suportar, de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, o que Deus faz nessa situação? Eu escondo de vocês os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as escuto. Por que eu não as escuto? Porque as vossas mãos estão sujas, estão cheias de sangue. O que deve fazer então, Senhor? Verso 15, verso 16. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, ou seja, se arrependam. Tira a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Pare de fazer o mal, eu estou vendo tudo. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vivam, em outras palavras, não para si mesmos. Tenham diante de vocês um referencial que não seja o seu próprio eu, mas o Senhor. E nessa situação que estavam vivendo, meus irmãos, esse povo ainda estava acusando Deus de infidelidade. Eles jejuavam para dar punhadas diante do céu, dizendo: Deus, você não está fazendo nada por nós. O texto de Isaías 58, voltando para lá, vai nos ensinar isso. Eles diziam: não, já fiz tanta coisa para Deus, Deus não faz nada para mim. Quer dizer, vive no pecado, vive tentando fazer barganha com Deus, mas não querem se conformar ao caráter de Deus e se achavam ainda no direito de confrontar a Deus. Isaías 58, no verso 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas mãos e tu não o sabes? Nós fazemos tanta coisa, Deus, e estamos sofrendo, do jeito que nós estamos sofrendo. Do que está adiantando para nós isso? Quer dizer, só está fazendo por querer fazer uma troca com Deus. Não está fazendo nada por causa da sua comunhão com Deus. Não está fazendo nada para querer ter o caráter semelhante ao caráter de Deus, para demonstrar: aquele é o meu Pai, Ele é digno, e eu não quero desonrá-lo. Eu quero fazer jus ao nome da minha família. Eu estou longe de casa, vivendo aqui longe, mas eu sei que a minha família não é uma família de pessoas perversas. Eu estou aqui, mas eu não vou viver diferente do que eles vivem lá.
Muitos não estão preocupados com isso, meus irmãos. Ô pai, manda uma grana aí, ó, minha mesada aí, eu vou gastar. Nem, o pai manda na boa fé e o filho faz a maior festança, a maior bagunça, né? Coisa que o pai não faz e que não deixa os filhos que estão em casa fazer. Mas ele, com o dinheiro do pai, quer fazer toda aquela maratutai ali, né? Que isso? Que história é essa? O seu pai, a sua mãe cai nisso. Mas Deus não. Deus não é tolo. E ainda começa a dizer, por que não está me ajudando? É o povo. O povo está vivendo dessa forma. Então, qual é o problema aqui? Meu irmão, o problema é que há quem pense que Deus seja da mesma espécie do que ele. Mas não se iluda, porque Deus é santo e Ele não compactua com a imundície do pecado. Deus não se mistura com aquela pessoa que insiste em ignorar a sua palavra, insiste em andar nos seus próprios caminhos. Deus não vai andar com você naqueles caminhos, Ele não estará com você lá. Não vai estar. Não pense você que Ele estará lá, que Ele não estará compactuando com as suas ações, porque Ele é santo e não é impuro. Versículo adiante, aqui, capítulo 59, olha comigo, capítulo 59, versos 1 e 2, bem pertinho aí. Diz assim, verso 59, 2, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou entupido, para que não possa ouvir. Mas o que acontece então? Por que nós oramos e não há resposta? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que não vos escute. Portanto, meus irmãos, trazendo isso para nossas vidas e concluindo, vir à igreja e continuar descaradamente no pecado é inútil. E eu não estou me referindo a nenhum de vocês, mas estou tomando o texto de Isaías e trazendo para os irmãos, para nós termos a visão do caráter de Deus, do propósito que Ele tem para nós, como que Ele nos chama para andar com Ele, e o que nós perdemos quando nós colocamos um ídolo na nossa frente. Quantas desgraças vêm sobre nós, quanta tristeza, quanta inutilidade, e nos tornamos então vazios na nossa religiosidade. Aí temos a aparência de que vivemos e na verdade estamos mortos. Que Deus nos livre disso. Deus livre a sua igreja disso, porque vir à igreja e continuar assim no pecado é uma coisa inútil. Vir à igreja por si mesmo não te livra do juízo de Deus, não traz o favor de Deus sobre a sua vida. E Isaías, estando diante dessa situação, o que Deus falou para ele? Deus ordenou a ele a clamar a plenos pulmões, a chamar o povo ao arrependimento, a chamar o povo a uma mudança de atitude. E então cabe a cada um de nós se perguntar, como está a minha vida? Como eu tenho vivido no meu dia a dia? O que eu estou fazendo às escondidas? Que o meu pai não sabe, minha mãe não sabe, que ninguém pode saber. Se passar na tela aqui o que eu tenho vivido às escondidas, vai glorificar a Deus ou vai ser uma maior vergonha, o maior vexame? Como está a nossa vida? Meus queridos, vamos lembrar que se somos salvos, e é bom você questionar isso, você já creu em Cristo, mas se somos salvos, para que você fosse livre do juízo que os teus pecados trazem sobre você agora e trarão mais ainda eternamente, para que isso pudesse ser bênção sobre a sua vida, para que houvesse salvação, livramento da condenação, o que aconteceu? Jesus sofreu naquela cruz, morrendo em meu e em seu lugar. Por causa disso, só nele você tem o perdão, a vida eterna. Mas lembre disso, assim como Deus não aceitou do povo judeu aquela aparência religiosa, da mesma forma Ele não aceita de você uma atitude enganosa, fazendo de conta que é uma coisa que você não é. Por isso, agora mesmo, na sua palavra está dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim dias de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. E ele diz mais ainda, em Hebreus 2,3, como que você espera escapar da ira de Deus, do juízo de Deus, se você não aproveitar essa oportunidade, se você não prestar atenção nessa tão grande salvação, se você não olhar para a cruz? A cruz é o lugar no qual o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, quando se colocou no nosso lugar, o que o Pai fez com ele? Quando Jesus se colocou no lugar, que é o nosso lugar,
para nos representar ali, para assumir a nossa culpa. Quando Jesus tomou sobre si a nossa culpa, o Pai o sacrificou, o Pai o matou naquela cruz. E se você está negligenciando isso, está encarando o juízo de Deus, desafiando o juízo de Deus, se o Pai fez isso com o próprio Filho, o que Ele não irá fazer com você? Se você verdadeiramente não for um arrependido dos seus pecados, alguém que encontrou em Cristo Jesus um motivo maior para viver. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Então, como está a tua vida com Deus? Se você não pode dizer, estou caminhando com o Senhor, então conserte hoje a sua vida com o Senhor, e a promessa do Senhor irá se cumprir na sua vida também. Vou terminar lendo Isaías 58, versos 8 e 9. Leia comigo. Se você tomar essa atitude, ouvir a voz de Deus, se quebrantar diante do Senhor, confessar os seus pecados. Provérbios 28, 13 diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcançará misericórdia. E Isaías 58, 8 diz assim: então, há uma consequência desse arrependimento. Então, o que vai acontecer? Romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Vamos orar. Amado e eterno Deus, guarda as nossas línguas, os nossos pensamentos, ó Deus. Guarde o nosso coração, nos ajude, Pai, a contemplar a cada dia a sua face, a sua beleza, de tal modo que nós não sejamos atraídos para outra coisa, para nada mais, para nada além do Senhor mesmo, ó Deus. Que possamos verdadeiramente adorá-lo, perceber a sua beleza, o seu caráter maravilhoso, e queremos nos conformar à tua pessoa. Guia-nos em santidade, que tua palavra encontre lugar em nossos corações, ó Deus. Louvado seja o Senhor pelo teu Filho Jesus, por meio do qual temos livre acesso ao Senhor. Nos conforme ao caráter do seu Filho amado Jesus. Abençoe assim o teu povo, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Por favor, irmão David.